bem-vindos e bem-vindas ao podcast mais esperado. Gente, me perdoe todos os outros convidados, mas esse podcast foi esperado. Empreendedoras no Ar com a querida Ana Raquel. Um ano esperando esse dia. Meu Deus, gente, não é pra tanto não. Na hora que ela me chamou, eu falei, tô indo. Põe na agenda que eu vou estar aí, porque eu faço questão de estar aqui com ela. Não, você é sempre maravilhosa com a gente, mas dispensa comentários, nós vamos falar quem é Ana Raquel? Diga aí, Ana, quem é você? Por que você é tão extraordinária? O mundo te ama. Meu Deus, ela foi lá em cima já, né? Então vamos lá, quem é a Ana Raquel? Eu tenho refletido muito sobre isso, tá? Porque a gente que gosta de trabalhar, né, às vezes a nossa identidade ela acaba se misturando muito, né? Mas a Ana Raquel, que é uma pessoa apaixonada pelo trabalho, pelo propósito do que faz, é sócia e diretora da Next Atlas, que é uma plataforma de planejamento de voo e navegação aérea, então é quase um Waze para aviação, tá? Que atende mais de... Só isso. Que atende mais de 6.500 pilotos no Brasil inteiro e que esse ano está começando a nossa internacionalização também. Que então, chique. saindo uma empresa aqui de Itajubá para o mundo, né? Altos desafios de dar esse passo. Mas também é uma mulher de 31 anos, formada em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Itajubá, então eu estou num lugar que eu gosto muito, que é Itajubá. Uma pessoa apaixonada por empreendedorismo, por inovação, por tecnologia, por estar com a família, por Sim. viajar. Então essa é a identidade da Raquel que se mistura, junta tudo. exatamente. Exatamente. Transforma. Ô, Ana, a gente já conversou algumas vezes, você já esteve dando palestra até lá na minha sala, um pouquinho falando um pouco contando a sua história, mas vamos comentar aqui para o público, pensando de uma maneira geral. Como você enxerga o empreendedorismo? Você falou que é apaixonada. Por que você é apaixonada? Por que desde sempre você quis empreender e não se tornou CLT? Porque você podia estar como executivo em qualquer empresa. O que rolou aí? Olha, eu vou te falar que as propostas vieram, tá? Sim. E vieram, assim, algumas vezes ofertando salários 3, 4 vezes maior do que eu conseguia me pagar pela própria empresa. Mas... E eu não sou aquele perfil que acha que empreendedorismo é para todo mundo, tá? Primeira Sim. coisa que às vezes pode soar polêmico, não é minha intenção aqui, mas o empreendedorismo ele exige muito. E ele exige uma visão, ele exige conhecimento, ele exige resiliência. Então, assim, às vezes simplesmente não é o tipo de desafio que você quer para sua vida, tudo bem, porque qualquer outra carreira vai te trazer Sim. desafios que podem estar mais ou menos alinhados com o seu estilo, com o que você quer para sua vida, né? Mas para mim, o empreendedorismo ele é uma ferramenta. E por que eu vejo assim? Porque eu me considero uma pessoa ambiciosa e eu sei que às vezes as pessoas ouvem isso e olham pro lado ruim da ambição, de ganância. Exato. Mas não, desde jovem eu sempre tive a ambição de fazer alguma coisa que fosse muito maior que eu. Eu queria, assim, ir fazendo um exercício, né? Até eu lembro uma madrugada trabalhando no centro de empreendedorismo com um amigo. E a gente estava fazendo um exercício de pelo que nós gostaríamos de ser reconhecidos depois que o nosso tempo aqui tivesse acabado na Terra, né? E eu tinha certeza, assim, a resposta foi muito pronta, não foi... É mais difícil te responder quem eu sou do que o que eu quero depois, sabe? Sim. E era justamente construir alguma coisa que fosse muito maior que eu. Deixar um legado. Deixar um legado. Eu queria ter certeza que a Ana Raquel ia ter construído algo e impactado pessoas que, mesmo depois de algum tempo que eu tenha partido dessa, as pessoas iam lembrar do que eu fiz. Então, eu sei que às vezes parece meio ideal demais, meio heróico, mas na verdade, assim, eu quero fazer uma coisa grande, eu quero fazer uma coisa que as pessoas vão me reconhecer por isso. Eu quero e você tem sido muito reconhecida. Graças a Deus, eu tô conseguindo chegar lá antes de partir. Amém. Amém. Que bom. Precisamos de pessoas boas nesse mundo aqui, porque as coisas são caóticas. Né? O que sua mãe sentiu de ver você recebendo o prêmio? Não sei se foi da mão do presidente da República, não lembro. Você já recebeu tantos prêmios, né? No BRICS, pelo menos eu acho que ele estava envolvido. Ele fez a abertura do evento. Fez a abertura do evento. Você também recebeu prêmios em Portugal. Foi. Recebeu no Chile, no sul do Brasil também. Sim. Esse foi bem especial. Eu acho que depois eu vou te perguntar o qual que você gostou mais, que é difícil escolher um filho. Mas assim, como que ela ficou? Assim, eu tenho uma família que me apoia muito. Sim. Desde pequena, tá? Meus pais, eles têm empresa também na área de laticínios, então eu gosto de comentar que eu fui uma criança que teve o privilégio de poder sonhar em ser empresária.
Então, às vezes, a gente vê crianças, quando você pergunta o que quer ser, ainda é um universo muito lúdico, né? Sim. Às vezes é uma coisa que parece muito legal, um caminhão de bombeiro, Sim. um futebol, a professora, tudo muito interessante, mas são poucas crianças que vão virar pra você e falar, eu quero ser empresário. Eu quero ser comerciante. Porque às vezes você nem entende o Sim. que é aquilo. Quando você é Sim. criança, quem que aquela pessoa é? O que ela Exato. faz, né? Mas eu sempre quis. Eu sempre quis ser dona de alguma coisa. E era assim, eu E quero tava ser nas dona. brincadeiras. Não era eu quero ser empresária, eu quero ser dona de alguma coisa. Já era aquela criança líder que Nossa queria mandar nas Senhora. brincadeiras. Era. A bola é minha. Era desse nível. Eu vou furar a difícil. bola se vocês não Era deixarem difícil. escolher o Eu time. sempre fui muito persuasiva. Pra falar assim, né? E meus pais sempre me apoiaram muito. Até eu acabei de voltar de Brasília, a gente fez uma palestra sobre aviação lá. Uhum. E eu contei uma história que eu acho muito legal. Assim, quando eu estava na 4ª série do ensino fundamental, eu quis empreender. E eu juntei com um amigo meu na época da escola, a gente estudava numa escola pública de Santa Rita, e a gente criou a MA Produções, que era Marco e Ana, e a gente organizava, eu tinha 10 anos de idade, e a gente organizava campeonato de queimada, campeonato de xadrez, comprava medalhinha, não sei o que, a gente extorquia os nossos coleguinhas para poder fazer evento, né? E eu lembro que os meus pais, eles fizeram pra gente cartões de visita impresso em folha sulfite, cortado à mão mesmo ali, e eu até brinco, porque a logo parecia uma logo de pizzaria, era MA num círculo amarelo com um contorno vermelho, assim, produções. E é lógico, foi fogo de palha, né? Porque no recreio você quer brincar, você não ia ficar fazendo negócio. A gente fez algumas coisas, comprou medalhinhas e tudo mais. Mas é com certeza um privilégio que eu reconheço que a maior parte das pessoas não tem, Sim. de ter uma família que consegue te propiciar isso. Então, empreender é desafiador para todo mundo, mas em níveis diferentes. E eu tive essa vantagem de ter uma família que sempre me trouxe a segurança de que se não der certo eu tenho para onde voltar. Tá tudo bem. E isso é incrível, assim, é libertador. Muito. E o mais incrível te dá muita segurança. Exato. Então, assim, você sente que você pode dar aquele passo, o medo do depois, ele fica um pouco mais suave. Ele ainda existe. O friozinho na barriga, ele é diário, né? Mas você sabe, assim, várias vezes meu pai falou, filha, se não der certo, você aprendeu muito, você fez seu nome, você não sei o quê, e você sempre pode vir pra casa do papai. Meu pai fala desse jeito, você pode voltar pra casa do papai. O sonho dele, na verdade, é que a gente volte pra casa do papai. Porque a nossa família ela é muito unida. E sobre a minha mãe, felizmente a gente tem tido a vantagem a felicidade de ganhar muitos prêmios e reconhecimentos. Sim. E a minha mãe chora em todos. Eu imagino. Eu tive a alegria de conhecer. É verdade, você conheceu. Minha mãe é um amor, assim, uma pessoa doce. Então, toda vez que a gente ganha alguma coisa que eu mando pra ela assim, e ela manda em todos os grupos, chegou num ponto que eu falei, mãe, acho que a gente pode selecionar um pouquinho mais do que a gente manda, porque daqui a pouco os outros pais vão começar a ficar com inveja. Que aí disparava nos grupos da família, dos amigos, não sei o que. Eu falei, mãe, só tá dando eu aqui nos grupos. Pelo amor de Deus. Mas é nesse nível, assim, de orgulho, de apoio, eu sou muito legal. privilegiada. E me conta desse prêmio aí que você ficou mais emocionada e a gente ficou honrado aqui de Itajubá estar envolvido de alguma maneira. Do Sebrae? É. Olha, esse foi surpreendente, assim. É lógico que a gente sempre se inscreve e participa com expectativas de sair bem posicionado, mas o prêmio Sebrae Startups, que inclusive vai abrir esse ano, né, dia 21 de março, já me avisaram no mesmo dia do evento que vai ser lá no Marketplace, os convites. Não sei quando vai sair, talvez vocês estejam atrasados aqui com o convite, mas é um prêmio nacional do Sebrae. E eram mais de 3.000 empresas competindo, de todos os níveis. Então, assim, das primeiras 1.000, eles cortaram 100 empresas ainda no online, né? Uhum. Aí depois as 30 melhores apresentaram lá em Florianópolis durante o Startup Summit. Das 30, no dia seguinte as 10 melhores apresentaram, no dia seguinte as 3 melhores apresentaram no palco principal do evento para centenas de pessoas, autoridades. E na hora que chamaram o nome, depois assim, se procurarem, Atlas vence o prêmio Sebrae, você vê a minha cara de choque, porque a gente estava competindo com empresas muito boas. Tem alguns prêmios que a gente entra e fala assim, tem ótimas chances aqui. Eu não sabia o que esperar de lá. E assim, foi um prêmio grande, porque além do reconhecimento, o troféu maravilhoso, porque eram várias medalhas que depois juntavam e faziam um troféu. Elas encaixavam, né?
E ainda foi uma premiação de R$300 mil, a ida para o Startup Summit, para o Web Summit de Lisboa, né? Sim. Então, ir para Lisboa, apresentar a empresa lá, ganhar outro prêmio lá e trazer para o Brasil. O apoio financeiro e toda a visibilidade também que o ecossistema Sebrae tem. Meu vizinho tava lá e ele veio falar pra mim, nossa, Ana Raquel, sabe quem que é? Eu falei, não, já ouvi falar. Acho que eu Você tinha que ver a menina de Itajubá, porque é muito legal. E essa questão do feminino, como que você enxerga o empreendedorismo feminino e se você já sentiu que é mais desafiador para nós mulheres entrar nesse universo, assim, principalmente de startups, né? Quando a gente olha assim para negócios no geral, para economia, né? A sociedade ela tende a definir muito quem pode ter qual papel. Sim. Então, obviamente, quando nós nos posicionamos de uma forma mais forte, mais incisiva sobre as coisas, a gente gera desconforto. Sim. Já acostumei com isso. E eu ainda acho que tem muitas interseções no empreendedorismo. O empreendedorismo mais tradicional, o empreendedorismo tecnológico. Sim. E eu estou justamente numa interseção que é o empreendedorismo tecnológico e aviação. Então, assim, peguei o melhor dos dois mundos ali. Sou apaixonada. Melhor pra você. Eu tô num lugar que eu amo muito o que eu faço, mas eu tive que me adaptar e entender como eu ocuparia aquele espaço. Como comunicar nesse espaço. Exato. E aí tem muitas questões, assim, que às vezes são até difíceis de debater, mas, por exemplo, a gente comentou isso nessa sala aquele dia, né? A diferença de ser feminino, da feminilidade do feminino. Sim. Então, assim, vocês estão vendo aqui a Lari, aqui uma boneca maravilhosa, me mandou mensagem, eu tava almoçando atrasada e me falou, vou trocar de roupa pro podcast. Tinha que ir produzida. E eu vim com a roupa aqui que eu tava no escritório, tive 6 reuniões. São 2 mulheres fortes, fazendo coisas incríveis, com um perfil muito diferente. Sim. E que vão enfrentar desafios muito diferentes em qualquer lugar que a gente vai. Mesmo sendo uma coisa em comum, que são 2 mulheres, né? Mesmo assim. E uma coisa não impacta, nada define dessa feminilidade. Não. Porque o feminino ainda tá aqui, tá forte, e a gente tem uma força tão grande, eu falo de olhar o todo, que assim, eu não sei se isso cientificamente se comprova, mas eu até fiz um teste com meu filho, até em relação ao medo, em relação a se sentir confortável, seguro. Falei, filho, se você estivesse passando numa rua escura e tivesse 10 homens de um lado e em outra rua 10 mulheres, qual rua você ia escolher passar? E ele é menino. Ele falou, das mulheres. Falei, se tivesse 3 homens, então, e 10 mulheres? Ele, não, eu continuaria passando das mulheres. Que eu acho que é onde eles enxergam que tem... E hoje eu acho que a gente está conseguindo sair desse lugar de poder ocupar outros espaços. Sim. E até o desconforto que às vezes as próprias mulheres têm quando vem a gente ocupando esses espaços. Também, que elas se incomodam muitas vezes. É um desafio. Isso acontece. Eu até acho que tem melhorado muito. Melhorou. Mas acontece... A gente não tinha CNPJ. Já não tinha CPF, quer dizer, nos anos 60. Mas você vê, por exemplo, os desafios que você passa como uma empreendedora mãe, eu não imagino quais são. Eu não sou mãe, então eu não tenho essa vivência, Sim, essa rotina. Então, assim, eu gosto sempre de olhar com muita empatia para quem quer que seja, em qualquer posição que esteja, porque aquilo, a gente não sabe o que a pessoa vive, né? Então, assim, pra mim, especificamente, desde jovem, eu sempre fui aquela criança chata dos debates da escola, sabe? Então, assim, eu lembro, teve uma vez, era no ensino médio, o debate era se funk é cultura. E eu sou muito do contra, né? E todo mundo, meus amigos, não, funk não é cultura, não sei o que. Eu falei, pois eu vou lá falar que funk é cultura. O pessoal já vai estar me julgando aqui. E é cultura, gente. Mas aí, o que eu fiz? Eu cheguei, peguei dicionário, cheguei lá, e o pessoal já tudo inflamado, todo mundo querendo debate de escola, a gente fica muito doida ali pra brigar, né? Pra se provar. E eu falei, primeira coisa pra gente debater se o funk é cultura, a gente tem que olhar a definição da palavra cultura. Abri o dicionário, cultura. Aí eu peguei tal, acabei com o debate. Pronto. Não teve mais debate, assim. Porque... trouxe o argumento certo. Exato. Então eu sempre fui essa pessoa. Contra fatos, e eu não argumento. Eu gosto desse desafio. E eu encontrei muito disso dentro da Anexatos. Não da Anexatos, né? Não no nosso grupo interno, mas exercendo o cargo de liderança com o Anexatos. E então, hoje mulher líder. Você é líder e são quantos liderados?
Hoje nosso time está com 22 pessoas, que a gente contratou 6 esse ano já. E vocês estão totalmente na tecnologia. Totalmente na tecnologia. Que em tese, e time, inclusive, remoto. Exato. Vocês não têm um espaço físico com todos os 22, porque tem uma galera espalhada. A gente tem um escritório, mas está cada um por canto. Exato. Meu sócio está no Chile, o outro sócio está em Jundiaí. Então nem os sócios estão no mesmo lugar, para você ter ideia. Porque... E vocês têm uma disciplina com esse trabalho? Você gostou disso, desse home office? A gente nasceu. A aviação, ela é global. Então assim, pra gente estar fixo não faz sentido. E isso tava no nosso propósito como founders desde o começo. Que foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Vocês já eram assim. A gente já era home office, exato. Vocês já foram inovadores total. Então, quando a pandemia veio, assim, os nossos desafios, obviamente, foi todo mundo em quarentena, a aviação parou. Mas em termos de cultura, ambiente, ferramentas internas, pra gente não foi um problema. A gente nasceu home office. Anny, falando em cultura, é um assunto que eu acho que o pequeno empreendedor, ele não olha muito para essa palavra. Parece até que é chique a gente falar cultura, mas todo mundo tem cultura. Tem. O que você acha que, se você estivesse começando de novo, agora a Raíssa tá aí, começando a loja, logo ela vem aqui contar, eu vou fazer esse convite. Ela vai adorar o convite para falar da Torre Raíssa, eu sei que você tá ouvindo esse episódio, você já foi achada aqui. Já te expus, já pode falar o nome da marca? Pode, Torra Média. É uma loja de camisetas com estampa de café. Com esse nome. Glauber tá aqui gravando. Olha a marca dela, Torra Média, camisetas com frases de café. Você acha que a gente vai comprar ou não? Já deu ruim pra gente, já deu prejuízo esse episódio. É que eu tinha que vir conectar tudo, mas eu juro que eu pensei que vim com a camisa da Torra, que eu tô com a minha lá, tô apaixonada. E aí ela foi começar essa empresa agora. Certo. O que pra você é importante, pra quem tá começando, e o que você faria em relação à cultura da sua empresa? Legal, mesmo que seja de uma pessoa. Olha, isso é muito interessante, porque a cultura, é lógico que você pode ser intencional sobre ela, para mudar, para manter, mas a cultura ela é algo que se forma nos primeiros 90 dias com o fundador. Então, se você tem lá seu sócio, você mais 2 pessoas, como vocês lidam com o ambiente, com o trabalho, com as pessoas nesses primeiros 90 dias, é provavelmente como as pessoas que vocês forem contratando e forem se juntando ao seu time vão lidar também, Sim. como eles vão pensar, como eles vão agir, as responsabilidades que eles pegam ou não. Então, assim, a cultura ela é um DNA da empresa, independente se você é uma pessoa ou se você é 30, 100, 500. E quanto mais você cresce, mais importante é que você consiga fazer com que a cultura ela seja perpetuada, porque Sim. senão a marca se perde como identidade, né? Perfeito. Então, se eu tenho ali um negócio que ele é reconhecido pelo carinho, capricho na entrega final para o cliente, e aí de repente eu tenho 100 pessoas e a pessoa que está fazendo a última ponta lá, Sim. ela não tem o mesmo cuidado e tudo mais, todo o seu trabalho, o seu propósito, tudo que você construiu até aquela ponta final da cadeia, ela se perdeu ali. Então, cultura, para mim, é uma coisa que faz diferença entre a empresa ir para frente ou não, entre o DNA dela ser perceptível pelos outros ou não, porque também não adianta eu falar que na nossa empresa faz tal coisa, e as pessoas não percebem isso. Vira um descasamento que gera estranheza. Eu tenho até medo disso. De forma alguma. O código de cultura ele é um compromisso que você faz, mas ele não adianta de nada se ele não for uma coisa reforçada diariamente. E a cultura, ela tá em qualquer coisa. Então, assim, eu vejo você como um exemplo muito forte de cultura. Então, eu acabei de chegar aqui, gente, eu ganhei, tá longe ali, mas eu ganhei um kitzinho de umas canequinhas de café preta, cerâmica, escrito love ali, que eu falei, não vou nem abrir, que eu quero fazer um videozinho, mostrar. Então, assim, esse cuidado que você tem, a forma como você enaltece mulheres do empreendedorismo, isso é uma coisa muito forte da sua identidade. Sim. E se você falasse isso aqui, mas atrás da câmera não fosse verdadeiro, não percebêssemos esses detalhes em você, a estranheza que ela gera até um desconforto, uma antipatia, né? Sim. E é nos detalhes, é na forma como você escreve um e-mail, que você manda uma mensagem, que você marca uma agenda, que você toca um evento, que você embala o seu produto. Verdade. Então a cultura, ela quando ela é boa, quando ela é forte, ela transborda e é percebida. Uma cultura é extremamente desafiador. Eu vou te falar assim que eu acredito muito pouco
É raro. Não, muito raro. Assim, não é impossível. Uma decisão e às vezes tirar algumas pessoas do time. Exato. Esse é o ponto, assim, você mudar uma cultura depois que ela tá arraigada, assim, eu falo que é igual mudar o nome da pessoa, não é simples assim, não. Exato, então assim, tem que ter um compromisso, é o que eu falei, tem que ser intencional. Hoje, no tamanho que a gente tá, todo mundo que a gente contrata na Next Atlas, a gente tem uma semana de onboarding. Sim. A primeira agenda que a pessoa tem com a gente, que a gente chama de Welcome Aboard na Next Atlas, é uma conversa e vocês com... combinam mesmo essas palavras. A gente faz isso, a gente tem o Next Flight, a Next Week. Você tem que fazer aquele aviãozinho igual aquele lá de Berlândia também. Verdade. A pessoa vai ter que fazer o batizado dela. Isso é legal. Então, assim, nosso Welcome Aboard é um papo da pessoa que entrou com os founders, onde a gente conta a história da Next Atlas, da onde a gente saiu, onde a gente chegou, quais as dificuldades que a gente tinha, onde a gente pensou em desistir, o que fez a gente ir em frente. E eu sempre termino ali com as 10 lições que a gente aprendeu no caminho. Sim. Então, sobre como a gente valoriza time, comunidade, sobre dinheiro não ser o maior problema, sobre comunicação ser algo crítico. Então, todo mundo que entra no Next Atlas tem esse banho. E aí, depois, eles conversam com pessoas que já estão no time, que falam como é trabalhar na Next Atlas. Porque a gente quer mostrar que não é só o discurso dos founders. Sim, com certeza. Então, assim, quais os benefícios que a gente oferece? Por que a gente oferece esses daqui? De saúde mental, de viagem, de saúde física. Então, assim, todo o nosso conjunto de ações, de comunicações, de rituais, de eventos, eles levam todos na mesma direção. A esse lugar. E faz muita diferença quando a pessoa tem essa visão, porque tudo que você falou no começo, na sua primeira fala, do que você pensa de empreendedorismo, tá nisso. Porque vai demandar essa resiliência, essa disciplina, esse querer. Porque se o líder, se o dono da empresa, ele não está preocupado com a cultura, ele vai ter problema e ele vai sempre responsabilizar outras pessoas. Isso acontece muito. Mas sabe o que é o mais lindo sobre cultura e propósito? É que quando isso fica escancarado, eu acredito que a gente atrai pessoas afins. Com certeza. Então, assim, o nosso time, eu vejo as pessoas vibrando com as nossas conquistas, com os marcos da empresa, da forma como eu vibro. E, assim, se impactando com... Recentemente a gente recebeu uma mensagem de uma mãe de piloto, parabenizando o nosso trabalho e agradecendo pelo filho dela sempre voltar em segurança para casa. Ai, que incrível! E eu vi o meu time ficar emocionado de ler isso. Então, assim... Quantas empresas você vai que um colaborador vai ver um negócio desse e vai falar assim, caramba, o meu trabalho gera segurança, o meu trabalho impacta vidas, o meu trabalho... E ficar emocionado e feliz com isso, que a relação ela deixa de ser só você paga o meu salário, eu faço o meu trabalho e isso só essa acabou. troca direta. E aí você retém mais as pessoas. Eu vou te falar, mesmo as pessoas que às vezes por carreira, por momento, por mudança, saíram da Next Atlas, a gente tem uma excelente relação com essas pessoas. Quando elas têm que sair, elas choram. Isso é muito doido, de vir gente assim falar, cara, eu recebi uma proposta que tá alinhada com uma coisa que eu sempre quis pra minha vida e tudo mais, mas eu não sei o que fazer. E a gente fala, pode ir, vai, qualquer coisa a gente tá aqui, sabe? Qualquer coisa as portas estão abertas, mas vai, vive isso. E ter essa cabeça de que o funcionário não é seu, né? Porque não. as pessoas sofrem muito hoje e falam bastante da nova geração, que querem ficar menos e tal. O que você pensa disso? Olha, esse é um desafio para todo mundo, inclusive pra gente, tá? E pra eles mesmos, eu acho. E pra eles mesmos, porque as gerações mais novas, eu vejo que as que vieram ali logo depois da minha, lidam com uma carga de ansiedade muito grande. Então, assim, às vezes a gente olha ali, eu vejo muito discurso nos meus pares e pessoas mais velhas, questões sobre lealdade. Na minha época eu ficava 30 anos, eu aposentei na empresa. Mas é irreal a gente esperar das pessoas dessa geração a mesma coisa das pessoas de outras gerações. Então, assim, é outro mundo. E é lógico que demanda uma adaptação muito grande. Fugir, muitas vezes, de posições de liderança, coisas que, quanto tempo a gente ignorou o equilíbrio, né? Esse às vezes é um problema. Só 30 anos no seu caso. Então... Mas a gente tem que se adaptar, não é porque são pessoas menos competentes de forma alguma, mas as tecnologias estão mudando num nível assim que a gente está assistindo
E eu brinco, Não tá dando porque tempo. eu, mais jovenzinha ali no ensino médio, eu via as novas redes sociais e eu tava entrando. E assim, nossa, fui pro Instagram, só os tio que ficaram no Facebook, né? Hoje em dia eu não tenho nem TikTok, nem de pensar em A baixar o gente é TikTok. tio. A gente agora Hoje eu virou sou tio. tio. Hoje eu sou o tio. E aí você vê assim, é um monte de IA que tá surgindo todo dia, aí é trend, e é não sei o quê. Imagina a carga cognitiva que isso não traz nessa galera nova. E ao Com mesmo certeza. tempo, precisa ser um adulto funcional e o mercado, e eu não vou conseguir aposentar, e tem que cuidar da família mais velha. Não... Então, assim, eles estão lutando as próprias batalhas. E cabe a nós entender como conseguir lidar com isso. Com certeza. É um desafio pra gente, inclusive. Pra E o todo meu mundo. time, a média é nova, se for olhar. Sim. Eu tenho gente lá, da primeira vez que eu contratei alguém que nasceu no ano 2000, assim, eu entrei em crise, de verdade. Hoje tem gente de 2004. E eu falo assim, mas gente, eu Como não posso assim? contratar Nos anos 2000 menor já de tava idade? Eu falo assim, mas não é um problema trabalhista trazer menor de idade? É jovem aprendiz? E não é, né? Mas demanda adaptação, só que não dá pra nadar contra a corrente, não dá pra achar que, nossa, eu vou ficar procurando um jovem que seja diferente de todos os jovens que estão por aí, né? E além de tudo... Nossa, eu me senti muito velha falando isso. Não falo não, que eu sou 10 anos mais velha que você. Se você se sentiu velha, eu sou vovó. E principalmente porque a tecnologia tá na mão deles, eles são nativos digitais, né? Não dá, até pra gente, às vezes a gente não consegue competir. Ô, Ana, Mas fala pra usar um Excel. Não acho, gente, não acho. Mas agora o Cláudio vai lá e faz as coisas pra gente no Excel. Isso ajuda. Isso ajuda. Graças a Deus. Graças a Deus. Senão a gente tava triste. Olha, eu vou te falar. Me conta que nesse tempo todo que você empreendeu, você falou pra mim que não chegou aquele dia do quero desistir. Já chegou. Chegou várias vezes. Chegou e foi. O que é que te move, assim, de não desistir? Por que você não desistiu? Porque eu acredito no que eu tô fazendo. Uhum. Eu acredito no impacto do que eu tô fazendo. Então, assim, frequentemente fica muito difícil. Tem dia, assim... Hoje a gente brincou, eu tava ali tomando um café ali no Marketplace, na Bonjour. E aí as meninas, todo dia é uma batalha. Às vezes levantar é a primeira batalha do dia. E às vezes é. Sim. Eu concordei, eu falei, hoje foi um dia desse. Sim. Que levantar foi uma batalha. Então eu acho que a visão de longo prazo, ela ajuda muito. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual que é a minha reta ali, eu sei até o que eu espero para a Nexatos pelos próximos anos. Sim. Eu sei onde a gente está indo. Isso ajuda muito. E quando fica difícil, às vezes eu paro. Às vezes eu passo realmente... pro lado. Não, vou dar um tempinho aqui, eu vou fazer outra coisa. Tá tudo bem no avançar. Exatamente. Eu acho que a cultura como um todo, ela tá muito acelerada. E a gente quer respostas rápidas, resultados quer ser rápidos. multimilionário. E parece... Não, isso é um outro problema das redes sociais, né? Parece que qualquer um pode ficar rico muito rápido fazendo nada. Eu me irrito muito com o marketing digital, tem hora. Eu já critiquei eles hoje, vou mudar de assunto. Já foi pauta. Já, porque eu vou ser cancelada. Mas é verdade, assim, essa ilusão, né? Meu pai, desde pequeno, ele gosta de falar que é o trabalho que engrandece o homem. Uhum. Ele fala muito ali que o meu avô costumava falar pra ele que toda vez que ele saísse de casa, ele tinha que trazer alguma coisa de volta. E ele fala que ele, molequinho, morando em Salinas, norte de Minas, uma região assim mais pobre, às vezes ele saía e ele trazia lenha. Na hora que voltava, ele trazia lenha, sabe? Sim. Então, esse papel de cuidar, de somar, de colaborar. servir, que é uma coisa que eu vejo que em alguns pontos acaba se perdendo. Então, a ideia do imediatismo, ela é doentia. E eu não vou falar que eu tô... pessoas. Eu não vou falar que eu tô imunizada, não, sabe? Eu tô terapeutizada, medicada, tudo certo aqui. Mas a gente fica, né, nessa angústia, nessa ansiedade, porque às vezes você olha pro lado e parece que tá tudo funcionando tão rápido, tão bem pra todo mundo. Aí vai pro comparativo. E aí, quando isso acontece, aí você para e às vezes você não volta. E aí é aí que você perde. Então, assim, em dezembro agora eu fiz 10 anos com a Nexatos. Quando você olha para médico, o pessoal tá ficando nas empresas e tudo mais, é muita resiliência que existiu. E foram muitos momentos que a gente realmente sentou para conversar e falar, faz sentido a gente continuar o que tá fazendo? Só que aí eu olho milhares de clientes usando, mães agradecendo, instituições militares voando com a Nexatlas. Eu sei que a minha ferramenta está sendo usada para resgate, para busca, foi usada por esquadrões que estavam fazendo operações nas enchentes do Rio Grande do Sul, deslizamentos em outros estados. Então, assim, é maior que eu. Sim. E eu não posso parar. Não é só sobre você. Não é mais só sobre mim.
E essa é a mágica de um propósito e uma cultura alinhada, porque quando eu falho, eu tenho um time inteiro ali que me segura. Isso faz toda a diferença. Porque eu vou falhar porque eu sou só humana. Tem dia que eu só queria ficar assistindo dorama no sofá de casa, gente. Tem dia que eu falo, não quero. Você assiste dorama mesmo? Eu assistia mais. Fala o nome de um. A gente tava vendo um agora que tava... Ontem à noite eu assisti um pedacinho. Você acredita que eu só vi um até hoje? Não, eu assisti Eu acho que eu sou a única pessoa que conseguiu assistir só um. Sorriso Real, Advogada Extraordinária. Acho que eu assisti esse, Sorriso Real. Esse é de uma moça que faz comida? Não, esse aí é... Ai, a cozinheira real, alguma coisa assim, que ela vai pro passado. Mas esse Sorriso Real, mentira, é um hotel. Um hotel, isso. Eu assisti os dois, mentira, não assisti um. Porque é a mesma atriz. Aí foi passando aqui, ó. Aí aquelas pessoas assim que não faz nada. Aí isso começa a assistir, e aí eu falo assim, eu não consigo assistir agora, eu tô trabalhando, aí eu sento lá no sofá trabalhando pelo celular. Aí eu começo a ver. Aí quando eu vejo, eu tô mais engajada com o negócio. Então eu não posso assistir dorama. Eu só comecei esse ano, assisti esses, eu falei, eu não posso assistir porque a minha produtividade vai pro zero, porque eu fico obcecada nas coisas. Igual o livro, eu tenho que ler 900 páginas de uma vez, eu não consigo parar. Muito gostosinho, não assim. Mas a gente tem que desanuviar. Tem, com certeza. Eu via mais, e aí veio um período assim intenso, tem muita coisa acontecendo na Exatos, a gente tá crescendo muito rápido, tá diversificando o portfólio, então assim, eu estou vivendo um período muito intenso agora. Sim. Muita viagem, ainda não tava parando. É uma fase de plantio? Não. Plantio e colheita, plantio e colheita, plantio e colheita. É porque eu diria que a minha vida, se a gente for pensar em lavoura, ela é mais plantio de eucalipto, sabe? Então eu tenho aqui, tá tudo dividido. Gente, veio aí, hein? Veio aí. Tá aqui. Então assim, esse aqui eu plantei, aí esse aqui já tá no meio do caminho. Não tem nada de eucalipto, tá? Só sei que mais ou menos assim. Aqui eu já posso cortar madeira. Sim. E aí, enquanto eu estou cortando e vendendo essa madeira, essa aqui já tá crescendo, essa aqui tá quase pronta pro corte. Então assim... Eu acredito que o plantio, ele é constante se eu quiser uma colheita constante, né? Exato. Então, é sempre época de plantio. É eterno. Plantio é eterno, não sei. Sempre época de plantio. E eu acho que esse é o maior erro dos empreendedores. Porque eles querem, pelo menos os que não estão dando tão certo. Eu vejo que eles plantam uma vez e quer que seja eterno. Eles se chateiam muito. E eu falo, você não é tirador de pedido. Sua empresa não vai ter faturamento previsível se você não plantar. Exatamente. Então, essa máquina de aquisição de clientes, ele vai ter que fazer eternamente esse plantio. Mas eu tô cansado. E na liderança é a mesma coisa. Mas eu já falei. Nossa. Mas eu já falei. Eu falei, mas vai falando 1000 vezes. Mas eu falei, vai ficar repetindo. 2, 3. E essa cultura só vai pegar se você repetir, se você ficar atento. E se você estiver próximo daquilo ali o tempo todo. Eu também acredito nisso. E eu acho que, assim, se eu plantei eu vou colher meu A. Só que se a gente olha pro longo prazo, para uma empresa que quer seguir uma carreira, eu não quero só colher A. Sim. Eu quero colher A, B, C, D e eu quero ir. Então, assim, os desafios que eu tive com a Next Atlas, quando a gente queria os primeiros 100 clientes, é diferente do que eu levei para ganhar os primeiros 1000, do que eu tenho agora para 6.000 e os 10.000 que eu quero chegar. Exato. Os desafios que eu tive para vender Next Atlas no Brasil não são os mesmos que eu vou ter agora para vender na América Latina. Então, assim, os desafios mudam, eu continuo plantando, mas eu estou experimentando variedades. E a gente experimenta muito, né? Tem que até experimentar. A nossa primeira interação, assim, foi por causa do meu TEDx, né? Nossa, é verdade! Verdade! Eu já conhecia você, já admirava. Eu já sabia de você de nome. Fui no seu TED, e TEDx. E ela era uma speaker maravilhosa, e eu cheguei lá, acho que era a primeira da fila, anotando tudo, aquela um monte de folha que eu anotei tudo que ela falou, e tirei foto e me mandou, marcou no Instagram. Instagram. E eu falei assim, gente, eu falei 15 minutos aqui, essa mulher escreveu um capítulo inteiro, ela transcreveu minha palestra, não é possível que ela teve tanto insight. E ela fez isso, ela marcou assim, porque a palestra da Ana eu aprendi, olha isso aqui é o que eu falo com vocês e tal, e ela virando as páginas, eu falei, meu Deus! E foi muito legal. Você falou de liderança. Liderança com experimentação. Exato. E aí conecta, né? Quando eu falo que eu tô testando variedades de plantio diferentes, já tentei café, tô no milho, tô no eucalipto. Porque... Mas isso é sobre antifragilidade também? Ou é mais porque tem que ser? Não é muito, não é a galinha, sabe? É que parcialmente também isso. Mas quando a gente olha para a expansão, se a gente olha para
jornada de um negócio, ele tem etapas. Eu tenho minha validação, minha pré-operação, minha operação, minha escala. Sim. Então, assim, quando a gente fala de antifragilidade em si, de se blindar as intempéries do ambiente e tudo mais, às vezes você vai fazer isso juridicamente, às vezes você vai fazer isso com time, às vezes com produtos diferentes, com preços diferentes, em outros mercados. No caso da Next Atlas, é um pouco mais contínuo. Sim. Não é necessariamente sobre se blindar, mas sobre realmente construir um ecossistema ali, até para tangibilizar. A Next Atlas nasceu como uma plataforma de planejamento de voo. Sim. Pré-voo. Depois a gente evoluiu para navegação aérea. Então eu entrei no durante o voo. Hoje a gente está desenvolvendo coisas para o pós-voo. Sim. Então, assim, eu estou cobrindo uma jornada ali, as tarefas de um piloto, desde o momento que ele recebe a missão até o momento que ele para a aeronave no hangar. Sim. Só que, além disso, eu falei, eu tenho esse público aqui, que é o piloto, que é o principal influenciador de decisões na aviação. Sim. Aí agora eu tenho o quê? Eu tenho serviços que atendem a táxi aéreo, eu tenho serviços e canais de venda para pilotos que estão em formação, eu tenho um marketplace de compra e venda de aeronaves. Então eu construo ali um ecossistema ao redor da minha marca, que a Next Atlas há muito tempo deixou de ser uma plataforma de planejamento de voo e hoje é um ecossistema de soluções para o apoio da aviação. E isso é maravilhoso. É. Totalmente antifrágil. Até porque quando a gente olha para produtos, para diversificação de uma... modelo de negócio e de portfólio... Tem que ter uma esteira. Tem. Então, por exemplo, onde eu vou ganhar mais dinheiro talvez não seja no meu produto atual de planejamento e navegação, porque é uma assinatura que o piloto paga. Sim. Mas quanto eu posso ganhar numa compra e venda de aeronave? Numa compra e venda de seguro? Numa intermediação de serviços? E ao mesmo tempo, esse pessoal aqui, ele é isca e validação. Eu falo que a gente conseguiu, por causa disso, fugir do teorema do ovo ou da galinha, né? Porque toda vez que a gente fala, pô, eu quero começar a vender isso aqui, eu quero abrir um marketplace... Aí fica, beleza, mas você precisa ter quem vende, você precisa ter quem compra. Exato. Eu tenho quem compra e quem vende, e agora eu só preciso dar as ferramentas para eles fazerem isso dentro do meu ecossistema. Então isso aqui é mais sobre estratégia de negócio e crescimento de longo prazo. E resiliência para não se desanimar no meio dessa construção. E não se perder no meio disso tudo, e não perder a cultura, os valores, as pessoas e o rumo tá vendendo bombom e a sanidade. Todo mundo que voa. E a sanidade, né? Então isso é importante. Porque você segue aquele cara que chama Lito, da aviação, que fica fazendo comentários pra quem tem medo de avião. E eu gosto de seguir ele também, porque eu tinha muito medo de andar de avião. Não tinha antes. Ele desmistifica bastante, né? Não, mas não foi por causa dele. Aí eu falei pra Ana Raquel, Ana Raquel, você não vai acreditar que eu tenho medo de andar de avião. Depois que eu me tornei mãe, comecei a ficar psicopata, eu vou com um terço na mão, volto com um negócio. Olha, menina, é um negócio horroroso essa viagem, 3 horas dentro do avião. Você falou isso. Aí a Ana Raquel falou assim, eu te perguntei, você falou assim, olha, eu falei, me fala dos seus negócios aí. Ela falou, não sou eu que faço da aviação comercial, né? Mas funciona assim. Aí ela me explicou de um jeito que eu viajei, que tinha anos que eu não ia. É mesmo? Por causa disso. Não sabia, olha só. Meus pais moram em Aracaju. Então, não dá pra ir de carro. Então, assim, eu tinha anos que não viajava e sempre esperando eles aqui, não sei o que, com esse negócio de voar. Porque quando eu vou, assim, eu não gosto de tomar medicação, então vou passando mal. E não ajudo meu marido nada, as crianças quebrando tudo. Achando, uhul! Quase que eu ia pra Uberlândia de carro toda vez. Eu falei, meu Deus. Eu vou de carro, até hoje. Você viu, né? Que delícia de viagem, 12 horas. Mas aí você me explicou de uma maneira tão lógica que eu confiei no processo. De que, assim, não é tão assim... Porque isso é muito do controlador, né? Quem tá dirigindo e como assim... Deixa eu ver o que o piloto tá fazendo ali no cockpit. Quem que é esse piloto? Eu não conheço ele. Será que ele bebeu? Toda a gente quer saber. E eu falo assim, por que eles não conversam com a gente que tá aqui atrás? E aí você me explicou. Fala um pouquinho dessa lógica aí também. E por que vocês também não estão no comercial? Explica um pouquinho isso agora da empresa, né? Tá. Não, eu acho até incrível você trazer esse exemplo assim, porque agora que você falou, eu lembrei que a gente teve essa conversa, mas eu não sabia que tinha te impactado desse jeito. Mais um ponto pra cultura, tá? Total! Eu estou sempre falando de segurança de voo. Exatamente. Eu falei, agora eu queria que você fizesse um canal igual daquele moço, que eu ia acreditar mais.
Pra convencer, pode voar, gente. Vai com Deus. Agora, infoproduto de Ana Raquel vai estar nessa esteira de produto aí. Perdo medo de voar. Ó, tá vendo como a mente do empreendedor funciona, A né? gente só pensa em vender. Mas isso é interessante porque, assim, existe todo um sensacionalismo quando tem um acidente aeronáutico, porque chama atenção. Sim. É uma máquina grande. E, às vezes, assim, pensando em fatalidade, é menos do que um ônibus de excursão que tombou em algum lugar. Quando a gente fala de um jatinho, de uma coisa assim, né? E quando a gente olha para a aviação comercial, o número de acidentes fatais, ele é baixo. Eu sei que, nossa, mas o acidente não sei onde, matou 200... Gente, quantos aviões voam todos os dias e quantos acidentes acontecem, quantos são fatais, quantos não. Então tem um misticismo ali, porque, querendo ou não, a aviação, ela não é de conhecimento público. A maioria das pessoas andou de carro, dirigiu um carro, sabe como um carro funciona, sabe os problemas que pode dar. A aviação, e eu sou uma pessoa controladora, então quando eu tô de passageira no carro, eu sou aquela pessoa que tá aqui agarrada na porta, que fala, você viu que ela tá atravessando, cuidado. Você tem mais medo de carro do que de avião. Eu tenho... E no avião você não tem essa abertura, você não tem esse espaço. Você olha para aquele cockpit lá com centenas de botões, você não sabe o que vai acontecer. Sua vida está na mão daquela pessoa. Horrível isso. Geralmente pessoas extremamente capacitadas que passam por revisão com periodicidade, máquinas que são revisadas com muito mais nível de confiabilidade que carro. Eu, por exemplo, que eu tenho carro, eu só levo meu carro para consertar quando tem problema. Avião não, completou tantas horas de voo, ele para uma manutenção geral. Então, assim, é muito do misticismo, tá? E quando a gente olha para a aviação, outra coisa muito legal de comparar com andar de carro ou viajar de carro é que um voo de avião, o piloto ele tem a rota, da onde ele vai, para onde ele vai, por onde ele vai passar, quais são os espaços de voo controlados, qual frequência ele vai chamar, onde que ele abastece. Ele olha para tudo isso antes de realizar um voo, ele manda isso para um órgão que verifica a prova antes dele poder voar. Então, assim, o cuidado no planejamento é muito maior do que eu pego o carro porque eu vou ali na padaria. Se Delfim Moreira pode ter um buraco ali, a gente do nada quebrou, do nada caiu a terra. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece. Eu fui pra Maria da Fé, eu falei, cadê o resto da estrada? Só tinha metade, assim. Eu passei por lá, né? Nem sei como é que tá agora, mas continua igual, fui lá quinta passada. Não tá uma pista, né? Uma faixa só. Então, assim... tem toda a questão de você não ter controle sobre aquilo, o misticismo de como que uma máquina de não sei quantas toneladas de metal tá voando, né? Sim. Mas também para mim tem toda uma beleza na aviação que é justamente disso, sabe? Sim. Como que os humanos fizeram um negócio que pesa tantas toneladas voar e carregar 200 pessoas de um lado para o outro? Então, eu acho que quando a gente verte o olhar desse medo do desconhecido para uma admiração pelo desconhecido, isso faz toda a diferença. E é nisso que a Anexatos atua, né? Você perguntou, eu não atuo com a linha aérea, porque quando a gente fala da linha aérea, tem toda uma estrutura funcionando por trás. Então não é só o meu voo, esse avião daqui para cá. Quando ele chegar lá, ele vai pegar outras pessoas, vai para outro lado e vai trocar o turno, e tem toda a escala ali que eles seguem, né? Então, as linhas aéreas têm setores inteiros de planejamento de voo, de acompanhamento. Na aviação geral que a gente atende, que é o piloto particular, privado, táxi aéreo, unidade aeromédica, militar e afins, geralmente o piloto é responsável por fazer a maior parte das coisas. Então, ele lida com muita informação. E o que a Next Atlas fez foi trazer um nível de facilidade e praticidade de voo que vai para o lado do que o piloto da linha aérea tem para a aviação geral. Então, eu coloco no único dispositivo todas as informações que ele precisa verificar para fazer um bom planejamento. Então, o que a gente faz é isso. A gente fala que a gente é um one-stop shop, né? Que é um lugar que o piloto vai e encontra tudo que ele precisa. Ele vai ver meteorologia, vai ver as cartas, vai traçar as rotas, vai fazer cálculo de combustível, vai ver os serviços disponíveis. O lugar que eu estou indo tem abastecimento do tipo de combustível que eu preciso? Qual é o preço? Então, a gente consegue trazer isso tudo para um único lugar ali para facilitar a tomada de decisão. Isso foi por empreendedorismo total, porque é literalmente achar a solução para o problema de alguém. É porque primeiro a gente achou o problema. Porque isso que faz diferença. Meu sócio é piloto de avião e era uma dor que ele tinha. Isso é muito maravilhoso, porque às vezes a gente se apaixona tanto por algo, às vezes as meninas falam assim,
eu adoro roupa. Uhum. Então, vou vender roupa. Eu Sim. amo roupa. Assim, não tô criticando, gente. Mas é porque aí, às vezes, ela fica frustrada porque ela não sabe se existe uma demanda ou um Reprimida problema. ali, Exato. E aí, às vezes, a pessoa fica chateada o quanto que tá vendendo. Ela não estudou tanto o público, ela estudou a paixão dela. Uhum. Tipo, é isso que eu quero fazer. E quando a gente olha para esse exemplo, se eu vou vender roupa, Sim. para quem? Você vai vender, vai focar em calça jeans, você vai vender roupa social, você vai Exato. vender roupa para público plus, você vai vender roupa de academia. Então, assim, são tantos recortes Exato. diferentes de persona e qualquer muita coisa, gente vou ignora. fazer bolo. Eu tô precisando, porque tem empreendedorismo também de necessidade, etc. Mas eu falo claro. em todos, talvez você dá uma paradinha e falar assim, onde tá o Oceano Azul? Porque você entrou no Oceano Azul aí. Foi Total. mesmo. Literalmente, no Oceano Azul. E às vezes as pessoas vão muito no Oceano Vermelho. A gente fala que a gente entrou no céu de brigadeiro, que é aquele céu azulzinho, sem nuvens, lindo pra Nossa, voar. esse é meu sonho. Eu adoro voar nesse. Por Mini favor. turbulência, por favor. Nossa, eu sempre vejo o tempo. Eu tenho que pensar um mês que eu vou viajar. O mínimo, o mínimo. E aí, me fala uma última perguntinha, né? Estamos no horário aí, Glauber? Fora do horário? O que pra você, nesse tempo todo, qual é a mensagem mais importante que você acha que uma empreendedora deve sair daqui levando, assim? Uau, que responsabilidade. Depois você falou que quando eu falei da aviação, você perdeu o medo de voar, eu tô sentindo a carga tá grande aqui. Eu acho que eu vou na contramão e eu tô no improviso aqui, tá? A gente fala muito no empreendedorismo, sobre paixão. Se apaixone pelo problema, apaixone pela solução, apaixone não sei o quê. Mas se a gente olhar para um relacionamento, a paixão sozinha ela não segura. Então, assim, tem momentos ali que acontece no casamento também. Tem dia que você fala assim, nossa, não tô querendo nem interagir, não me encosta, não fala comigo. Isso vai acontecer. É porque deixou de amar? Não. Às vezes a gente tá na TPM, às vezes é um dia difícil, às vezes a gente quer um tempo pra organizar o tic-tac na cabeça. Precisa de solitude. Exato. Então, assim, a ideia do apaixonar pelo empreendedorismo, essa coisa que a gente vê muito nas redes sociais, né? Nossa, eu tô faturando um monte. Aquele pessoal que mostra ali o Hotmart só subindo. Eu jogo provocando a Lara aqui. Isso não se mantém, não é sustentável. Até porque, assim, nossa, se você vivesse nesse nível de dopamina o tempo todo lá, chegava um momento que você ia ver o dinheiro caindo e que você não tava nem aí, né? Tanto que a gente sabe que pessoas extremamente ricas são completamente infelizes, começam, né, não vou tocar nesse assunto, mas começam a buscar coisas absurdas para poder se compensar o vazio. No mundo atual. Não vou entrar nisso, senão vira um Léo Dias aqui. Mas começa a buscar coisas para preencher o vazio. Então, isso é até um papo muito legal que eu tive com a minha psicóloga recente. É saudável ter altos e baixos. Se você estiver sempre lá em cima ou sempre no neutro, tem alguma coisa errada. Ou se você estiver sempre lá embaixo, você está deprimido. Se estiver sempre no neutro, essa apatia é um sinal de risco ali. E sempre lá em cima também, pelo amor de Deus, tem que ter uma vida muito boa para isso acontecer. A oscilação é saudável. Sim. E no negócio isso vai acontecer às vezes com picos assim. No mesmo dia você está aqui, na noite você já está lá embaixo. Isso vai acontecer, então eu acho que toda a questão da resiliência não é sobre se apaixonar pelo negócio, é sobre amar o porquê você está fazendo aquilo. Sim. Eu acho que esse seria o principal, e às vezes não é sobre aviação, tá? Amar o porquê você está fazendo isso. Exato. Não esqueça. Olha lá, ela vai fazer esse recorte já lá, já tô sentindo que ela já pensou, marca isso aqui. Não esqueça do seu porquê, do seu para quê, do seu E eu vou falar um negócio que às vezes vai soar absurdo. Eu não sou apaixonada pela aviação. Eu não tô fazendo isso porque eu sou doida pela aviação. O meu sócio, ele brincava com aviãozinho desde que tinha 10 anos de idade. Eu não. Eu entrei pra cuidar de negócio. Apaixonada mesmo era por dinheiro. Eu falo pra todo mundo, eu gosto de dinheiro, pode mandar. Mas eu amo a ideia de que a gente tá construindo uma coisa grande. Eu amo a ideia de ir para um evento e de ser reconhecida e de um piloto chegar e falar, pô, você salvou meu voo, aconteceu tal e tal coisa. Já teve gente chegar assim para mim no evento, cara, você não tem ideia, o aplicativo de vocês já me salvou. Eu ouvi isso de uma pessoa da Polícia Militar de São Paulo, um aplicativo de vocês salvaram. Então, assim,
isso que eu amo. E não é só o reconhecimento, mas eu estou fazendo uma coisa muito maior que eu. É o que eu faço, qual o impacto que gera. Exato. É sobre o Se impacto. fosse só paixão, eu já tinha desistido há muito tempo. Sim. Se fosse só paixão, eu tinha aprendido a dancinhas do TikTok, cara. Mas o fato de ser apaixonada pelo que eu sou capaz de fazer e o impacto que eu sou capaz de criar me fez resiliente e sólida para poder aguentar as oscilações que vêm. Eu falo muito assim, eu compactuo das suas ideias e eu falo, quando alguém tá meio perdidão, eu falo, pensa assim, o que cabe na vida que eu quero levar, como eu quero, qual que é esse final do arco-íris aí, como você quer estar se sentindo, né? E não faz o contrário. Não é que vida cabe no trabalho que eu tenho. Exato. Não, é o que cabe na vida que eu quero levar. No meu caso, não cabe várias coisas que eu não quero ficar com esse Hotmart aí desse jeito, por exemplo. Porque dinheiro pode ficar caindo também, não tem problema. Mas não cabe pra mim algumas coisas que são necessárias pra ficar com essa vidinha de mostrar. Então, assim, escolha as renúncias e tá tudo bem. Né? E é lógico, assim, né? A gente não vai ser hipócrita, Lara, de achar que você pode largar a vida que você tem hoje e já começar a fazer a coisa que você gostaria de fazer. A gente sabe que as pessoas precisam sobreviver. Mas eu acredito que um pedacinho ali da sua intenção, do seu tempo, tem que ir aos poucos te levando para esse lugar que você quer estar. Porque não do fica contrário, igual camarão que a onda leva, não. a vida engole. A vida engole a gente quando você pisca, parece que já não dá mais tempo. E eu vejo isso muito. Tem muitas mulheres que estão começando a empreender agora, que meu sonho era fazer isso aqui, mas eu tava com filho, eu tava com coisa, o marido não sei onde, eu tive que mudar por... Então, assim... É sempre tempo, mas é importante a gente não esquecer, não jogar de canto, varrer para debaixo do tapete, porque todo dia a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisinha que vai levar a gente mais perto daquilo. Ler um conteúdo, estudar alguma coisa, olhar o que tá rolando no mercado, fazer um artesanato no tempo livre. A minha mãe tá com ateliê agora, ela é de 65 e ela abriu nesse último ano o ateliê dela. E ela sempre foi apaixonada por artesanato e tudo mais. E agora, sábado, vai fazer um workshop gole de arte para ensinar as pessoas a pintar, tomando vinho. Então, assim, era um sonho que ela tava lá, que talvez não tenha encaixado antes. E teve filhas, e tinha empresa, e tinha não sei o quê. E agora ela tá se realizando. Então, poder assistir isso é um exemplo muito forte para mim. Sim. Eu falo, eu tenho esse privilégio dentro de casa. Mas eu também acho que é algo que pode inspirar muitas pessoas que talvez estejam assistindo a gente aqui. Com tem certeza. Aquele sonhozinho que tava meio escondidinho ali, né? É isso aí. E ele incomoda, né? Ele é mais uma pedrinha no sapato, ele sempre vai estar ali. Hoje uma amiga minha falou, eu tô sumindo de mim, perdi minha autenticidade. E isso é muito perigoso, porque aí... Quando você chega nesse lugar... Você vira uma casca. Exato. E, gente, nunca é a hora errada de fazer a coisa certa. Você já sabe desse lema aí. Já anota aí que esse é o segundo corte aqui, ó. O segundo não, né? Deve ter tido um monte aqui no meio. Eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Pela sua presença, pela troca, pelo que você faz, pelas mulheres, pelo Brasil, por Itajubá. Pelos voos, né? Pelos voos, principalmente. Vai pro comercial também. Vem aí, gente. Vem aí. Quem sabe? Nunca diga nunca. E aqui a gente tem 3 apoiadores. Eu também quero agradecê-los. Talvez você conheça. Royal Parma. Nossa, adoro. Você já comeu? Adoro. Meu Deus, do de filé mignon, gente. Aquele molho de tomate. Elisa, ela tá querendo ganhar um Royal Parma esse final de semana. Eu faço stories, aí eu faço stories. Não, molho de tomate não tem comparação. Eu busquei, não achei comparação. Não tem, né? Não. É uma receita da família. É? Que é uma franquia. Royal Parma. E a receita do tomate, queijinho gratinado em não cima. É muito bom. Arrasa, ó. Já sabe, a Ana Raquel também quer ganhar. Eu passo endereço aqui pra lá. A gente tem também a Sanicor, que é aqui uma empresa especializada em cardiologia, mas lá tem várias especialidades. Tem proctologista, mulher. Vem aí, doutora Silvia, que já esteve aqui. Legal. Endócrino, muita gente maravilhosa lá. Vocês já escutaram aqui também a doutora Nayara. Muita gente massa. E a gente tem também a Carvalho Montessori, que é uma escola de idiomas. Inglês, você precisou saber inglês? Com certeza. Hoje eu tive reunião em inglês na hora do almoço. Falei que eu não conseguia almoçar porque eu tava em outro fuso horário hoje. E olha que legal. Essa é uma escola que você ia gostar.
O Montessori, não sei se você já ouviu falar Da metodologia? da metodologia de Famoso. Maria Montessori. Ela era uma médica italiana e ela era muito ligada ao aprender de uma maneira diferente. Meio que um brincar envolvendo o aprendizado, e ela não gostava muito de nada muito elétrico, assim, mais uma madeira, uma coisa mais tranquila. Legal. Eu criei meus filhos na metodologia montessoriana, Legal. que eu conheci no meu pós-parto do meu primeiro filho. Eu nem nunca tinha ouvido falar, porque eu era bem desligadona. E eu me apaixonei. Então eu dei sorte quando eu mudei para Itajubá por esse motivo. Sério? Sério. Que legal. Eu não tinha em Uberlândia a escola montessoriana, e aqui tinha montessoriana bilíngue. Ah, é bilíngue lá? Bilíngue. Eu sabia que tinha aí escola, mas não sabia. essa Carvalho Montessori é só em inglês, ela é no Aham. contraturno. Então a minha filha estuda lá de manhã e os meus filhos estudaram em outra escola bilíngue também, montessoriana. Então eles Nossa, faz uma aprenderam. diferença porque o mundo tá cada vez mais globalizado, né? Eu vejo E é tudo muito de isso. madeira, tudo assim, experiência igual nessa escola inglesa. Mais Faz sensorial. bolo, faz não sei o quê, cuida de Nossa. cachorro, cuida de coelho, cuida de jabuti, lá tem tudo. Em outra língua. Em inglês. A Adoro. professora morou 16 anos no Canadá. Que legal. Também é do Marketplace, claro. Todas essas 3 empresas Claro. são do Marketplace. Lógico que elas são do Marketplace empreendedoras, porque, né, a gente é uma maçonaria bem ADM. Pô, A gente só compra entre nós, presente sempre é entre nós. Ana Raquel ainda vai ser carregada pro Marketplace também. eu compro todos os presentes. Olha eu aqui, compro né? lá. Exato, você tem que entrar no Marketplace. Eu não tô aceitando eles não fazerem parte. A gente quer desconto nos voos. Eu vou O avião, que lá. preparar o jatinho pra Lara nos próximos voos dela. Vem aí, gente. Vocês vão ver quando eu ficar milionária, Ana Raquel vai ser Eu já falei, eu quero minha trazer pilota. minha mãe pro ateliê dela ter alguma coisa lá no Marketplace. E ó, Ai, sempre que que eu vou comprar chique. presente, eu vou lá, você Você sabe, vai né? lá na Collab Nossa, eu 473. comprei uma naninha pra uma sobrinha minha. E aí me mandaram foto dela pequenininha agarrada na naninha. Então, ali. isso não é Nossa, show? Fica a É. história da vida da pessoa. Isso que é empreender com o Fica. legado que você falou. Que legal a pessoa ficar sabe, aquela história. Eu falo, gente, é sobre isso. No final não é o dinheiro em si. Dinheiro é consequência. É isso. O É dinheiro, consequência. lógico que é ótimo, porque ele te dá várias E a possibilidades. gente gosta de dinheiro, tá? Que fique claro. Não, é que a somos, gente não somos a gente é mulher de missionários. negócio. A gente é É. mulher de negócio, não é ONG. Mas quando você ganha um dinheiro que vem de ter feito a diferença, de ser marcante, esse é gostoso. Esse é o melhor que existe. O melhor dos mundos, né? Exatamente. E é isso que eu falo. Então, muitíssimo obrigada. Eu agradeço o convite de De estar verdade, aqui. Eu uma falo honra. assim, ela fica nessa implicância aqui comigo, né? De, tive que marcar na agenda com o ano de antecedência. É mentira, porque tudo que ela me chama, eu dou um jeito de estar aqui, porque eu admiro muito o seu trabalho Ai, e o obrigada. impacto que você tem Eu vou nas fazer corte mulheres, disso. tá? Com as mulheres da região. Eu acho que isso aqui é muito importante para potencializar tantas outras mulheres, que é um trabalho que você já faz, e essa mulher tem um ecossistema gigantesco. Se eu tô sofrendo com a Anexatos, pensa nela. Então, estar aqui e poder de alguma forma contribuir com isso, para mim, é um prazer. Então, eu sempre vou arrumar um tempo na agenda para poder estar com vocês. Pode ter certeza. Infinita, recebo e agradeço de verdade. E eu falo assim, é uma admiração, mas também ao mesmo tempo é uma inspiração termos mulheres tão valiosas, próximas e que gostam de dividir o conhecimento como você. Gratidão mesmo. Muito obrigada, Ana Raquel. E Nex Atlas, muito sucesso. Eu quero ver assim, Pra ó, nós. daqui uns tempos a Ana Raquel não vai dar nem autógrafo mais. Assim, olha lá. gente. Obrigada, Autógrafo. pessoal. Gente, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.